Gente, Luciano Doll aqui da Embix, começando mais um papo nosso aqui, o podcast da Embix, né? Lembrando sempre que o propósito nosso da Embix é educação para empresas, é troca, é compartilhar, é receber pessoas com histórias boas aqui para que a gente se inspire e também possa aprender com quem está conosco aqui. E eu confesso a vocês que eu estou curioso para esse papo aqui, porque nós vamos falar assim de economia, vamos falar de empresas e vamos falar do Paraguai, né? Que é o nosso país vizinho aí, que tem oportunidades, né, de economia, tem o seu cenário específico de economia. E eu trouxe aqui dois caras que eu admiro, são empresários, né? Criaram seus negócios e vamos falar sobre eles aqui no Brasil, mas que tem flertado, né, com o nosso país vizinho, e esse é o papo de hoje. Então, vou começar aqui o papo com o Pablo. Pablo é diretor, fundador da Basacom, né? Na sequência, eu passo para o Gustavo. Gustavo vem da indústria farmacêutica, né? Diretor da ProEnLab. Eles vão contar um pouquinho da história. Vou começar pelo Pablo ali. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Dom? É um prazer enorme estar aqui contigo, com o Gustavo. A gente vai compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência que temos no Brasil e também esse conhecimento que a gente está adquirindo no Paraguai. Fala um pouquinho da Basacom, né? Quem é o Pablo e o que faz a Basacom? Então, a Basacom é a primeira franquia de consultora do Brasil. Hoje, a matriz é em Ponta Grossa, né? E a gente é especializado em residências, construções de alto padrão. Tá. Mas também a gente faz edifícios, comércio, obras corporativas também, é uma área que a gente está atuando bem forte. E aí, faz algum tempo que a gente decidiu expandir a empresa através de franquias e nos tornamos a primeira franquia de consultora do Brasil. Hoje com atuação já em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Joinville, Balneário Camboriú, Curitiba, enfim, várias cidades. E aí, com essa experiência, com essa bagagem já em mãos... Quanto tempo, pô? A gente já está há 5 anos como franquia. A empresa tem 15 anos, já indo para o 15º ano, né? Então é uma história já que já nos permite poder ter esse know-how, essa expertise aí para passar adiante para os nossos franqueados. Qual é a obra que mais te orgulha? Que mais me orgulha é um edifício de 15 pavimentos com um grau de complexidade, principalmente na fundação, elevado. E aí a gente teve uma certa preocupação do lado positivo de fazer bem feito. E isso me orgulha muito. O que é um grau de complexidade alto, né, Gustavo? Vamos entender, nós que não construímos, né? É você ter que, por exemplo, rebaixar lençol freático, você lidar com níveis de água. É uma fundação através de sapatas, que até teoricamente tem que ser mais fácil, mas o tipo de terreno encontrado, as dificuldades nesse sentido de contenções, isso foi um fator que... Desafiador para nós. Que legal. Show, Gustavão. ProEnLab. Então, estamos aí já faz 30 anos. Meu pai foi fundador da empresa, né? Iniciando desenvolvimento com alguns curativos laboratoriais na época, então. E aí, na sequência, vemos desenvolvendo. A gente vem da área da ciência também, com parte de laboratório de diagnóstico, né? O Unilab, que a gente teve durante anos aí também, né? Na cidade, né? Na área de bioquímica aí, né? E aí desenvolvemos nessa área também. E dentro da indústria fomos aperfeiçoando. Aí quando eu assumi a empresa, comecei a desenvolver curativos na área hospitalar também. Primeiro, o foco inicial era curativo para laboratório. Isso, pós-coleta de sangue, nesse sentido, que hoje é o forte ainda, muito forte na empresa. E aí, depois disso, veio se desenvolvendo, eu resolvi explorar essa área hospitalar, né? Então, são curativos para úlceras, diabéticas, aquelas feridas que têm uma dificuldade de cicatrização, assim, né? Que normalmente não cicatriza com os tipos de curativos convencionais aí. Então a gente focou muito nisso durante um período e
desenvolvemos esse mercado também na área hospitalar. E hoje eu estou voltando assim, muito para também dentro desse foco ainda, mas já olhando para fora aí, né, na situação da questão aí das facilidades tributárias, enfim, para conseguir viabilizar uma nova linha de produtos aí, olhando também para a farmácia, né? Então, olhando para uma linha farma, como a gente diz, para vender nas grandes redes e, enfim. Hoje você vende no Brasil. Hoje a gente vende no Brasil. A gente vende, o principal mercado nosso é marca própria, ou seja, não é com a nossa marca. Certo. Você vai comprar, muita gente compra, utiliza em vários laboratórios, em vários hospitais, em várias clínicas, marcas de clientes nossos, que são inclusive renomados aí, né? White label da indústria. Isso, exatamente. Então eles têm, a gente produz com a marca deles, né? E eles desenvolvem o mercado aí, a parte final do mercado, porque o Brasil é muito grande, então vamos dizer, essa penetração nos pequenos mercados, essa logística, né, grande aí, os clientes fazem através já de também por terem outros produtos, né, também na sua base. Quando o pai fundou, qual foi o primeiro produto? Assim, existia um produto, você falou de curativos de modo geral, né? Stopper. Bandagem. E até hoje mantém essa marca, né? E aí a gente desenvolveu em cima da marca outros produtos, mas ele mantém como se fosse a marca Stopper. Né? Então eu tenho Stopper hoje, a bandagem, o curativo pós-coleta. Tá. Aí tem o Stopper, curativo hidrocolóide. Curativo pós-coleta é aquele que você tirou sangue ali, aquele adesivinho redondo ali. Exatamente. Pimba. Aplicação de injeção, né? Uso geral, assim. Tem bastante aplicação, até escleroterapia, o pessoal que faz a parte de varizes aí, eu já xinguei, acho que teu pai indiretamente, já algumas vezes no banho, na hora de tirar aquela nhaca, né? Você tira com pelo. Dependendo do lugar que se for aplicado. Normalmente tem alguns concorrentes que tem. O nosso produto normalmente ele tem uma fixação já mais pensada para não causar esse dano aí. Não, mas é que a fixação tem que ser forte. Sim, mesmo, né? É melhor que doa na hora de tirar do que sair sem doer. Exato, do que cair, né? Do que cair, exatamente. Exato. Muito bom. Gente, então assim, eu falava no começo, né, que a ideia de conexão aqui é porque ambos, né, vocês decidiram, com tempos diferentes, vocês vão contar, empreender, levar negócios para o Paraguai, né? E a gente tem ouvido falar bastante disso, a economia, né, apresentando alguns desafios para o empresário brasileiro empreender aqui no Brasil, e o nosso país aqui e o nosso vizinho Paraguai tendo algumas situações favoráveis, né? Então essa é a toada aí do nosso papo, começar pelo Pablo ali. O que te fez ir para o Paraguai, né? Você é um cara que é difícil a gente não se encontrar e você não falar entusiasticamente do Paraguai. Então, eu quero que você me conte para a nossa audiência aí o que te levou, né, a ir para o Paraguai. Assim, eu comecei a olhar com outros olhos para o Paraguai, a estudar o Paraguai há uns 3 anos atrás. Olhar índices, né? A gente vai estudando e vendo o cenário econômico, político, enfim, resultados, o caminho que o país está indo e o que a gente espera encontrar também quando a gente chega num local diferente. E aí, estudando e olhando todos esses pontos, não só Paraguai, mas outros lugares, e fazendo os comparativos, a gente viu que o Paraguai era um local promissor. Na verdade, ele não é promissor no sentido de algo daqui a um tempo ele vai ficar bom, ele já está bom. Legal. E ele está numa crescente muito grande e cada vez mais notícias novas que vão dando mais credibilidade ainda para o Paraguai. Um exemplo disso, o PAN 2031. Então isso vai ser um negócio fomentador de novos negócios muito grande, né? E nós estudamos isso com algum tempo, aí eu tirei um tempo e conversei com outros empresários também que estavam com a ideia de ir para lá. Brasileiros, e resolvi ir lá e olhar com os meus próprios olhos, e entender se aqueles números que eu já tinha mapeado e organizado se batiam. Fiquei um tempo lá, gostei do que vi, olhei as cidades chaves, né, que eu estudei também,
e vi que o país está de portas abertas, né? Eles querem atrair novos brasileiros, novos empresários, não só brasileiros, mas de outros países, tem muito estrangeiro lá. Há uma política hoje de atração e de Total. interesse de Total. não só brasileiros, Argentinos, americanos, alemães, então tem, de toda nacionalidade tem lá hoje, se for, dependendo da região que você vai, um cenário diferente, mas como eu conheço já o Paraguai de ponta a ponta, então a gente vê que algumas cidades estão mais propícias a alemães, algumas têm muito investimento argentino, americano tem muito também, Assunção tem muito americano. Então isso favorece para... Existe já nitidamente algumas ilhas assim de concentração? Existe. E aí, por exemplo, eu acabei escolhendo inicialmente a cidade de Santa Rita. Santa Rita é uma cidade que está a 65 quilômetros da fronteira. Bem perto. É totalmente voltada para o agro, então é fortíssima no agro. E ela é uma cidade que 80% até os paraguaios falam em português. Primeiro, lógico, a gente vai implantar a empresa numa cidade, num país diferente, a gente tem que analisar principalmente o contexto da língua, né? Claro. Então, foi escolhido estrategicamente Santa Rita, não só por causa da língua, mas também o potencial que a cidade tem. Quantos habitantes tem? Tem em torno de 45 mil habitantes, 48 mil habitantes. É pequena. Mas você chega na cidade, eu gosto sempre de citar isso, né? Você chega na cidade, uma loja da Maserati, loja da BMW. Uma cidade pequena, você não tem isso. Mais de 10 lojas concessionárias de máquinas agrícolas. Então você começa a notar o potencial da cidade dessa forma. E aí você vai vendo o resto, né? Que é importante também. Então a gente tem acesso à municipalidade, que é a prefeitura, vamos dizer. O intendente, o prefeito, e, enfim, a gente vai tendo esses contatos e pegando números e vendo que realmente aquilo que a gente estudou era algo que batia e valia a pena o investimento e fazer esse novo passo aí para a construtora. 65 quilômetros de Cidade del Leste. Entendi. Isso mesmo. Legal. Então hoje o Paraguai ele liga de Cidade del Leste a Assunção, ele deve dar o quê? Uns 380? 310 quilômetros. 310 quilômetros. Toda pavimentada, pista dupla, maravilhosa, duplicada, pedagiada. Então você vê o investimento no país. E aí, lógico, que você sai para as demais cidades. E hoje a gente está atuando lá, já temos lançamentos em Santa Rita, já tive em Assunção também para ver algumas questões e decidimos que vamos iniciar por Santa Rita, mas já com parceiros nas outras cidades. Né? Entendi. Gustavo, você falou de uma outra cidade para mim. Como é que vamos recapitular um pouquinho a pergunta ali que eu fiz para o Pablo, né? O que te fez e quanto tempo faz, né? O que te fez tomar a decisão de estudar o Paraguai e quais foram os primeiros passos? Então, na verdade, eu comecei a vislumbrar bastante tempo antes. Eu fui coordenador da FIEP aqui na nossa região, na época de 2008 a 2012, na gestão do Rodrigo da Rocha Loures, e concomitante com a vice-presidência lá da CPG, com o Márcio, né, na gestão dele. E naquele ano de 2011, a FIEP, a própria Federação das Indústrias, que é a Federação de Fomento da Indústria do Brasil, federal, levou uma comissão, levou uma missão, aliás, de empresários do Brasil para o Paraguai. Ali me despertou alguma coisa. Eu falei, como é que uma federação de fomento nacional leva os empresários para fora do país? Já era no sentido de mostrar um quadro que existia desde, acho que 2008, 2009, que veio a lei, a primeira incentivo, a alteração da lei que deu mais uma firmeza ali para o Paraguai, da Lei Maquila, e que começou a realmente atrair daí esse capital externo de uma forma mais, e o Paraguai promovendo esses eventos, né? O Ministério da Indústria, o próprio governo, né? Estimulando isso, e começou a fazer feiras, né? Internacional, Paraguai-Brasil, que é uma das maiores até hoje, para atrair empresários. O que é a Lei Maquila que você falou? Então, a Lei Maquila é uma lei que ela é para a produção industrial. Então, é uma lei de incentivo à produção industrial,
onde é um projeto que você tem que montar e apresentar para o governo, mostrando que você vai trabalhar 100% com exportação. Você não vai voltar para o mercado externo. Então, você vai montar uma unidade fabril, gerar empregos, que é o principal foco do governo, desenvolver a região, a cidade que você vai se alocar, enfim. E através disso, que é o grande interesse deles, desenvolver, né, a região e trazer o recurso, e você vai exportar. Então, nesse movimento da maquila, que você vai montar uma produção lá dentro, você tem que montar uma indústria. E aí você fica com uma isenção de imposto bem interessante. No caso, para a entrada de matéria-prima é 0%, e para a saída pode chegar a 1%. Depende da operação que você fizer, pode até zerar o imposto. E tem que exportar toda a produção. Daí se exporta toda. Vamos dizer, para estimular exatamente uma indústria que nem tem o que ser absorvido no mercado interno, vamos dizer. Às vezes uma tecnologia que não tem uma produção lá, né, específica, para terminar a linha de produção, ou que tem um consumo local, para ter esse tipo de atração, né? Certo. Mas isso acaba englobando indústrias que têm potencial de mercado interno também, né? Com esse incentivo. Aí você pode fazer um outro tipo de enquadramento, inclusive, que que chama-se a Lei 6090, que é uma lei para você montar a tua empresa com as isenções de equipamentos, maquinários, tudo que você precisa montar na empresa para você montar o processo produtivo. Aí ele cai nessa lei que você monta o projeto, desenvolve o que você vai construir lá, enfim. E aí você consegue a isenção para a movimentação, e inclusive por um período depois, né, que você consegue a isenção, inclusive, dos dividendos, por um período lá de mais alguns anos lá dentro do projeto que você apresentar. Legal. Dessa movimentação financeira que possa ter pós a investimento lá, né, no Paraguai. E aí você participou dessa missão em 2011, você falou. E aí... Ali eu comecei a despertar, né? Aí eu fui efetivamente para lá a primeira vez assim, sozinho, para tentar já desenvolver alguma coisa, como diz o próprio Paulo, conhecer, né, ver com os próprios olhos ali a situação. Foi em 2017. Tá. E aí, final de 2017, eu fui na feira da Brasil, da Expo Paraguai Brasil. 2018 eu já fui novamente fazer a minha documentação. Daí já fiz a minha cédula de identidade paraguaia. E ali já começou um processo de amadurecimento, né, para a implantação da empresa. Aí eu fui efetivamente em 2019 para começar a operar. A tua ideia inicial lá era colocar uma operação do que vocês faziam aqui, lá. Isso. A princípio, muitas empresas naquele momento estavam voltadas mais para puxar um processo que fosse o processo mais caro que você tivesse dentro. E com isso você mantém o enquadramento de produto nacional aqui no Brasil. Certo. Você puxa um dos processos mais custosos, ou Parte energia da elétrica, produção. ou mão de obra, parte da produção para lá. Você consegue enquadrar só isso também dentro da maquila. Inicialmente foi essa a minha ideia. Levar um processo que já tinha aqui para lá, para buscar essa questão dos incentivos ali, né? Uma eficiência melhor. E aí, nesse momento da implantação, aí veio a pandemia, né? Daí fechou tudo, parou fronteira. Eu estava com uma expectativa de trazer até maquinário da China, né, naquele momento. Já estava com os contatos, enfim, contratos locatários de barracão, de toda a parte estrutural. Aí parou tudo, né? E qual cidade? Em Hernandares. Hernandares. A princípio eu fui para Assunção, né? A gente pensa, não, vamos mudar para a capital, você tem uma qualidade de vida melhor, né? Mas, logisticamente, você pensando no principal mercado, que é o foco, você tem que olhar para o mercado, no nosso caso, que você vai exportar. Então, inicialmente, a minha visão era para o Brasil. Pensando nisso, tem que ficar mais próximo da fronteira. Sim. E Hernandares fica... Fica, tipo, Carambeí e Ponta Grossa, 15 quilômetros. Nossa, da super Cidade perto. Leste. E quantos habitantes? É uma maior ou cidade menor também. que Santa Rita? Eu acho que é até menor. Acho que é menor. Acho que é até menor que Santa Fé ali. É uma cidadezinha bem interiorana, assim, bem pequena. Como eu gosto de dizer do Paraguai, é tudo meio feinho ainda e tudo meio por fazer. E é por isso que é interessante você pensar, porque tem tudo para se desenvolver ainda, né? Tem tudo para se fazer ainda. Que eu digo, o momento é agora, né?
E só pegando um gancho, é mais voltado, a Lei Maquila é mais voltado para a parte industrial. É mais voltado, não é voltado para isso. E é o que está atraindo muito empresário, indústrias para lá, e o país faz questão disso. Batendo na tecla a todo momento que a Lei Maquila é para você comprar produtos, matéria-prima, enfim, isento de imposto, e exportar a 1%. Tá, e a matéria-prima você tem que comprar daí lá. Ou existe algo que a lei... Vamos citar um exemplo, até eu negociei a obra da Lupo, assim, eu consegui conversar, A obra do quê? A Lupo do Brasil. A Lupo? Montou uma fábrica lá. Sei. Tá se instalando, não sei se Já instalou. já. Daí, quando eu fiquei sabendo dessa matéria, eu procurei, eles falaram, poxa, a gente fechou, não sabia, enfim, mas já tá fechado. Ok, sem problema. E agora, saiu essa semana, porque eu acompanho os noticiários de lá, a CEO aqui do Brasil dizendo, não fomos nós, fomos pro Paraguai, o Brasil nos empurrou pro Paraguai. E aí, eu lendo a matéria, enfim, ela dizendo, a gente hoje compra os produtos do Brasil, a matéria-prima. A compra do Brasil. Produz lá e vende a 1% para o Brasil. Ou seja, reduziu absurdamente o valor do mercado para ser competitivo. Entendi. Porque nesse cenário de competição de indústria, qualquer centavo ali vale muito. Né? A matéria-prima vem do Brasil, ele já fabrica lá e volta para o Brasil. Pode ser de qualquer lugar do mundo. Entendi. Qualquer lugar. Essa é a questão. Certo. Eu, por exemplo, tenho um produto na área hospitalar, que eu trago matéria-prima da Inglaterra, da Itália, trago material da Europa. Para entrar aqui, a gente não tem nenhum tipo de incentivo fiscal. Então você vai pagar IPI, você vai pagar o II, que é o Imposto de Importação, que no Mercosul não temos, mas da Europa ou Estados Unidos tem. Então, da China também, né? Daí você vai cair no enquadramento do NCM, é uma série de jogadas comerciais que cada empresa tem o seu conhecimento. Mas quando você, vamos dizer, para mim trazer esse material da Itália, por exemplo, para cá, o cara chegava para mim a 51%, 52% do imposto. Chega, se eu fizer a operação. Pesado, né? Então, somar todos os encargos e imposto sobre imposto ainda, né? Que daí no final você paga um ICMS ainda sobre os outros impostos ainda, né? E sobre ele mesmo. Então, a carga fica bem pesada, sabe? E quando você importa esse mesmo material da Itália pelo Paraguai? Zero. Puta. Para entrar no Paraguai é zero, para sair para cá é zero. Entendeu? Para mim, foda, né? Aí, para quem tá aqui para comprar, o cliente ele vai ter uma taxa, ele vai ter um enquadramento. Claro. Mas daí é só o comercial. Sim. E aí você vai dentro do teu NCM, você vai trabalhar ali para operar, né? O produto, para diminuir também o imposto para ele. E daí você já está no Mercosul, né? Daí você já vende para o Brasil sem imposto de importação. E com incentivos ali de importar dentro do Mercosul. Ô Pablo, e na construção civil a Lei Maquila enquadra como indústria? Não. A princípio não. Depende para a compra de alguns equipamentos, a gente consegue enquadrar tudo, mas na verdade ele é mais voltado para a indústria mesmo. Você está construindo em Santa Rita, é isso? O que é o nosso foco? A gente lançou 2 empreendimentos lá, 2 prédios, a gente estudou o mercado e viu que Santa Rita falta hotel, falta a infraestrutura básica, então tem muito evento, a segunda maior feira que tem no Paraguai. É o que o Gustavo falou ali, é meio feinho e tem muita oportunidade para desenvolver. Isso, mas Santa Rita até já é mais bonito, assim, já é mais estruturado, o comércio é legal, a cidade é bonita, não é feinho, assim, mas tem muito a crescer, lógico. Mas assim, tem muita falta de hotéis, por exemplo, e tem muita gente chegando e querendo. Você chega hoje lá, eu quero um hotel, não tem. Quero uma casa para alugar, não tem. Não tem, você pode fazer a ligação agora, lá não tem, você não acha? Então eu olhando isso, e eu quis também, não tinha, e o preço cada vez subindo mais, eu falei, opa, peraí, eu vou partir pro Airbnb. E lancei apartamentos estúdios, né? Então 2 tipos de prédios, um do lado da universidade, específico para isso, para estudantes, né? E o outro já no centro da cidade, numa área melhor lá. Para investidor. Para investidor. Então é deixar para alugar. Muita empresa de lá que tem muito, por exemplo, o
pessoal da agricultura, que tem os técnicos, os engenheiros, o pessoal. que vem às vezes para feira ou vem para ficar uma semana ali e vai embora, não tem aonde colocar. Sei. Então, às vezes tem que ficar em Cidade Leste. Tá. E aí ali nisso aí, eles já demonstram interesse em, esse pavimento é meu. 2 pavimentos são meus. Então, eu já conversei com vários assim. Então, a gente está na fase de finalização de projeto e O teu modelo de negócio é a administração da obra. Uhum. E o nosso sistema, ele permite que o cliente ele esteja onde ele quiser no mundo. Eu falo no mundo porque eu vou citar um exemplo. E ele vai saber tudo que está acontecendo na obra todos os dias. Legal. Eu tenho um vídeo até que está no nosso Instagram, e eu divulgo bastante, divulguei lá, o pessoal gostou bastante. Eu tenho, através de uma franquia nossa de Campinas, está construindo uma residência de luxo, já vou dizer assim, nem de alto padrão, para um rapaz que ele está na China. E ele faz um vídeo dentro do quarto dele, tô na China, horário tal, filma fora e filma o nosso sistema. E está construindo, e tô vendo todo dia, e faz umas observações interessantes. Que assim. legal. É um cliente que está sendo atendido pela Basacom de Campinas. Então, aonde ele estiver, eu já construí 2 casas de 600 metros em Camboriú, também com um cliente argentino, ficava em Mendoza, na Argentina, e ele vinha de vez em quando para o Brasil só para dar Tava tomando um vinho lá e acompanhando a obra. Apoiando a obra, sabendo de tudo, prestação de contas online, full time, todo momento. Que legal. E isso é o que tá despertando muito interesse aí principalmente dos investidores e dos paraguaios lá em si, né? E esses 2 prédios, nessas 2 edificações, estão com unidades à venda? Em que estágio estão? Não, nós estamos ainda na fase de projeto. Projeto, Isso. tá. Não estão sendo vendidas ainda. Não. Eu lancei na feira como em breve, né? Tá. E aí agora a gente está finalizando alguns detalhes, fazendo as compatibilizações de projeto para sair 100%, né? Então fazer uma boa administração de obra desde o início, planejamento, para que na hora que sair seja rápido e o pessoal goste, né? Você foi lá e comprou 2 terrenos lá, selecionou 2 terrenos e tá com parceria lá com donos do terreno. Tá fazendo uma incorporação. Que legal, isso legal. E aí o pessoal tá fazendo fila lá já para esperar para comprar. Quantas unidades, Ricardo? Só para gente ter um deles tem 23 e o outro tem 16. 16 unidades. Então, parecidos os projetos, assim, você falou estúdio, os 2 são estúdios. O perto da universidade a gente está fazendo sistema de container. Então é um sistema onde vem pronto da indústria, pronto. Você chega lá, falava sobre isso, né? É isso. É a industrialização do canteiro de obras, né? Você não ter mais todo aquele tempo de obra. Esse prédio é para fazer em 4 meses. 4 meses? Então Pergunta, onde está sendo produzido esse conteúdo? Boa. No Brasil. E daí você consegue fazer maquila nesse? Leva ele pronto para lá. Consegue fazer uma maquila? Não. Não? Não consegue fazer, mas a uns 60, 90 consegue, né? Eu acredito que a gente vai ter uns bons descontos aí de impostos e vantagens tributárias em cima do empreendimento. Quando se fala desse container, é o pavimento inteiro ali Isso. Inteiro. Então é um projeto interessante, porque a gente pensa, container, né? É feio, mas a arquitetura deixa bonito, faz um negócio legal. Então são 2 torres de 4 pavimentos interligadas por uma plataforma metálica. Então é um negócio... Esses 2 prédios, eles são um empreendimento só, isso? Sim, são 4 torres, na verdade, 2 na frente e 2 atrás, e todo ligado por uma plataforma metálica. Entendi. Então tem acesso de um para o outro, você entra, sobe, enfim, e com estacionamento do lado. Isso é para ficar do lado da universidade. Por que a ideia foi essa? Porque lá não tem. Então tem uma universidade e campo ao redor. Não tem. Qual é a universidade? A Universidade de Santa Rita. Que é a Universidade de Medicina. É de medicina. O forte no Paraguai é medicina. Não é a Uninter. Não. É outra. E ela tem... A Uninter tem lá. Tem a Uninter Paraguai. E a Uninter Paraguai é o mesmo nome, coincidentemente, mas é uma... Não tem a ver com a Uninter daqui? Não tem. Entendi. Mas Santa Rita tem uma universidade própria lá, de Santa Rita mesmo, e o foco é medicina, né? E por exemplo, você imagina que as pessoas que vão comprar, que os investidores de lá, ou brasileiros? Tem muito brasileiro que tem filho lá, então vai querer comprar para deixar o filho estudando e depois vai deixar para alugar.
E tem muito paraguaio mesmo que compra para deixar alugado. Quando é que lança? Tem já informação? O Gustavo está ali se coçando, ele quer comprar uma unidade. Ele, como é que faz? Já tem preço, viu? Em janeiro a gente já vai lançar com preço, tabela de preço e tudo mais. Na verdade a gente ia lançar em dezembro, mas estrategicamente o Paraguai ele começa a funcionar a partir do dia 15, 20 de janeiro. E aí começa também a questão de safra, a gente, por ser uma cidade agrícola, na base. a gente tem que pensar muito nisso. Então, já começa a mexer com safra, colheita, e aí começa a desenvolver a partir de fevereiro, aí comecinho de fevereiro já está todo vapor. Santa Rita é agrícola. Hernandárias, o que destaca? Na verdade, é a região ali. Se você pegar a região, fundamentalmente é agrícola. É agrícola. A base da economia. Na verdade, por isso existem todos esses incentivos. Porque o Paraguai ele não é industrializado. Não tem nada de indústria. Se for ver, né, ele é basicamente agrícola e muito forte, inclusive. Vamos dizer, se equipara ao Paraná, que é a nossa região. Tá. Cascavel ali é uma região muito forte. É a mesma linha. Entendi. Que a terra é a mesma, né? A qualidade de terra boa e tal. Com o destaque das operações para a questão que é tudo dolarizado, então não tem tanto atravessador como tem no Brasil, pelas regras aqui das vendas agrícolas, das cooperativas, que o produtor acaba ficando na mão das grandes cooperativas. Você falou do Oeste, fortíssimo nas cooperativas, né? Exatamente. E lá não, eles têm uma certa independência. Até tem um grande amigo meu lá que industrial, hoje já está na área de barracões industriais e tudo lá, né, em Cidade do Leste, e já tem a área de madeira, virou para plantar madeira, tem indústria de processamento de madeira também e tudo, mas ele inicialmente a família dele foi em 79, eles têm propriedade aqui até em Palmeira, tudo arrendado aqui e moram lá. E ele falou para mim assim, Gustavo, eu ter a liberdade de pegar a minha soja no dia que eu quiser e vender direto para os Estados Unidos e receber em dólar na cotação que eu quiser, ele falou, não volto mais para o Brasil nem por nada. Ele falou, porque você tem essa liberdade, né? E aqui você tem que entregar para os caras aí na cotação do dia que eles pagam e que... Então não tem atravessador, né? Na verdade o país ele é o país da liberdade. Você consegue, por exemplo, eu quero importar um carro. Você consegue lá importar um carro sozinho. Pode escolher alguém, né, o carro. Você vai lá, eu quero comprar um carro usado do Japão. Quero comprar um Tesla. Compra sozinho. Você vai lá, compra. Mas lógico, precisa de agente de alfândega, um despachante, alguma despachante e faz. Você não precisa ter toda essa burocracia que a gente tem aqui. Então isso que ele está comentando, e é tudo em dólar. O dólar você tem a conta em dólar, né? Você já deve estar operando lá. Então a gente tem uma conta em banco, você abre, se você operar o IVA, né? Que existe, eu fizer uma declaração de imposto de renda por 6 meses, uma movimentação X lá que cada banco varia, você já vai ter uma conta em dólar. Então você vai lá e faz a tua aplicação em dólar. Você deixa o dinheiro no câmbio. Aqui a gente opera muito no mercado internacional, na indústria aqui. Então eu tenho que fechar câmbio com o banco naquele dia, fechar a cotação de manhã, liga para a cotação, quanto que tá o dólar, fica aquela insegurança e tal, fornecedor da Argentina, daí vira toda essa tensão de quanto que vai estar o dólar hoje, amanhã, o frete cotado em dólar, flutua junto. Lá você está com o teu dinheiro em dólar, acabou, você vai fazer a importação, você faz a transferência para o cliente lá em dólar. Então você já tem essa segurança, vamos dizer assim. No dia a dia do negócio lá, Guarani dólar para negócios grandes, eu vejo assim, imobiliários, automóveis, essas compras assim, normalmente se trata em dólar. Porque é um dos poucos países do mundo que tem 2 moedas oficiais, né? O dólar e o Guarani são moeda oficial no país. O dólar é oficial? É oficial, por isso pode ter uma conta no banco em dólar. Você tem o aplicativo do banco, você vai ver o teu saldo em dólar e o teu saldo em Guarani. Um dos poucos países do mundo que tem essa opção de 2 moedas oficiais, cara. Eu nunca tinha Esse é um diferencial muito interessante quando
descobri isso também. Porque você pode manter uma conta simples, em dólar, Sim. inclusive é aplicado a rendimento dos Estados Unidos. É a mesma aplicação que você tem lá nos Estados Unidos, você tem aqui o rendimento, né? Porque são bancos, na verdade, americanos que operam. Né? Sim. Muito banco, né, Pablo? Sim. Muitas Nossa. marcas de banco, muitos nomes de banco, muito diferente que a gente se acostumou aqui no Brasil de ver essa 3, 4 bancos. 3, 4 bancos, miséria de banco, vamos dizer assim. Lá você não, nossa, BNG, BNT, não sei o que, 1000 bancos. Mas uma das coisas que eu percebi que é, vamos dizer assim, que eu achei mais burocrático, não, mas eles têm uma defesa muito grande nessa parte de banco. Você abrir a conta no banco. É muito mais difícil do que aqui. É mesmo? Mas muito tem mais que ter uma difícil. indicação, né? Você tem que ter uma indicação, aí você tem que levar documento em cima do documento, tudo que você tiver para levar para lá. Aí se você vai depositar um dinheiro inicialmente, eles já querem saber da onde que veio, o que aconteceu, por quê? Porque eles são... O país é empenhado na lavagem de dinheiro, não quer a lavagem de dinheiro, quer evitar. E aí você tem que comprovar, porque se você chegar com um ponto de dinheiro e depositar, eles te travam a conta. E você fica com o dinheiro bloqueado. Então, assim, você tem que dizer, ó, esse dinheiro é assim, eu ganhei aqui, fiz assim, eu sei lá o que você vai fazer, mas aí você tem que comprovar. A origem. Aí, quando eu abri a conta no banco, onde que você mora? Endereço, comprovando o endereço. Agora eu quero que você vá lá na tua casa e faça um vídeo da tua casa. Foto da tua casa. E aí eu falei, nossa, mas pra que isso? Não, você tem que tirar uma foto da tua casa e eu quero saber. Você está no endereço. Tá bom. Aí me mandou, ficou uma semana para avaliar, para daí me devolver o ok. Não, realmente você pode. Então, assim, foi bem burocrático. Mas... Qualquer banco isso. Qualquer banco. Por outro lado, vejo com bons olhos também, né? Porque o país está preocupado com que no passado eles erraram, eles estão preocupados em agora não ter esse tipo de coisa. Foi a situação do Ronaldinho, semelhante, que foi pois dinheiro movimentado e não tinha origem, não tinha... na verdade, o erro dele foi apresentar o passaporte. A regra do passaporte, você tem que ter no mínimo uns 3 anos de permanência, né? Entra num assunto que eu quero comentar também, Dom e Gustavo. A questão de a gente estar trabalhando com consultoria no Paraguai. Por que disso? Porque quando eu fiz todo o meu trâmite inicial ali, que é migração, enfim, tudo, saí com a minha identidade, ok, a mulher olhou para mim e tchau. E eu, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu faço? E aí, lógico que eu já mais organizado, fui, ok, achei todo mundo que eu precisava achar. Mas aí é um trabalhão, é um problema bem grande para você fazer. E aí a gente começou a trabalhar com consultoria nessa área, que são 6 pilares de consultoria. Porque o meu grande objetivo é o quê? Que o empresário vá lá, monte uma indústria, uma empresa, um comércio, e eu construa, administre a obra para ele. Claro. Mas para ele chegar nessa fase de construção, ele tem que começar lá da imigração, lá do começo. Cortar o então, mato. No começo, o exemplo que ele falou, a imigração, quem que é de confiança para fazer meu processo? Então, você tem que fazer o processo conforme as leis, tudo nos órgãos regulamentadores corretos. Então, vai um Ronaldinho lá achando que é só porque é Ronaldinho vai sair em 3 dias, talvez seja isso que ele caiu no conto não, eu consigo, você é o Ronaldinho. E entregou um documento que não era o documento. E ele, talvez, na boa fé, não, é isso aqui, porque eu sou o Ronaldinho, eu consigo antes dos outros. E aí pegou o documento e foi passar lá e os caras prenderam ele. Então, o que acontece? Talvez foi um processo onde ele não foi orientado da forma correta desse processo de imigração ou de acesso ao país. Segundo pilar, a parte contábil. A contabilidade, você ser fiscal, você se adequar ao teu serviço, aonde, quais são as vantagens que o país está te oferecendo, você se enquadra no quê? Terceira coisa, a parte jurídica, um erro que muitos cometem. Vou para lá, vou pegar meu contrato aqui do Brasil, vou sair fazendo contrato lá. Não vai funcionar, tá tudo errado, você já começa com o pé errado, começa errado. Então é você... transformar esses contratos, suas propostas, toda a tua documentação que já funciona no Brasil, funcionar lá. Então a gente tem equipe... No início, como é que você fez? No início... Do teu negócio? Sim, eu procurei um advogado que ajudou lá nessa parte. De lá. Então essas consultorias que eu estou falando é tudo com pessoal de lá, gabaritado e de confiança. Então a parte contábil foi assim também, a parte jurídica, depois a parte de consultoria imobiliária, de
terra, aonde... Pô, eu quero montar um hotel. Onde que vai montar um hotel? Acabamos de falar sobre o Hotel Santa Rita, mas também tem Encarnação. Sim, Encarnação Tem outras cidades. Ah, não, eu quero comércio, eu quero barracão. Opa, não adianta eu ir para a cidade. Zoneamento. Tenho que ir no lugar certo. Ah, eu quero montar outra coisa. Talvez seja Assunção, não sei. Sim. Então a gente faz esse plano e ajuda para quê? Até na compra do imóvel, não, da terra, né? Não faça um negócio mal feito. Sim. Faz toda a documentação, vê se está tudo ok, regulamenta e aí faz essa venda. A parte de projetos, porque eu já vi brasileiro lá chegando com um projeto pronto. Não, eu fiz lá no Brasil, tá aqui, constrói, tá, pode voltar. Joga fora e faz de novo. E aí você tem que projetar tudo de novo. Tá? Eu estou vivendo isso aí agora com os prédios. Estou fazendo os projetos conforme as leis paraguaias, da forma correta. É entender o país, né? Entender o país. E por último, a construção. Então, eu fiz esse plano de consultoria para brasileiros que querem ir para o Paraguai, investir no Paraguai, mas que tem um outro brasileiro segurando na mão e ajudando para, vai nesse aqui que é fechado, vai no outro aqui que dá certo. Então, isso facilita muito, dá uma segurança muito grande para quem está aqui. Aí puxando já a sardinha para o meu lado, na parte da construção, nosso sistema permite você estar aqui e eu estou construindo lá, você saber de tudo que está acontecendo, onde está indo teu dinheiro. E isso é algo que a gente viu que também faltava e que eles entregam a imigração e tchau. E aí a gente leva o brasileiro até o final. Entendi. Então, mão de obra paraguaia, tecnicamente paraguaio, mas com a gestão brasileira. Então isso é algo que a gente tem e desenvolveu aí, uma consultoria 360 nesse... Legal. E já dentro ambientado, exatamente. Você já sabe os caminhos, aquela história. Tem que ir lá abrir essa trilha lá, né? Porque você pode ir lá como nós fomos e fazer tudo, ok? Só que você pode dar errado, pode dar certo, você demora mais. Às vezes você tem um custo a mais, né? Você bate um pouco mais. Agora tem alguém do teu lado te ajudando, te auxiliando, isso a gente tá... Eu fiz, inclusive, fiz o registro do meu diploma lá. Então, eu fui lá. Aquela convalidação. Convalidação. Lá eu fiz na UNA, Universidade Nacional lá de Assunção, na época. E porque eu já pensando na parte técnica, eu teria que ser o regente, né? Como lhe dizem, o responsável técnico da empresa. Então eu falei, eu vou tentar já buscar essa documentação e levei lá no MEC, fui tudo pessoalmente. Vim aqui no IPG, peguei meu diploma, fiz toda... Aqui já é uma burocracia para conseguir o histórico escolar, o diploma, daí faz tudo pelo Tratado de Haia aqui no cartório, todas as validações, já saio validado. Daí levei lá no MEC, e daí é camelagem, né? Até você descobrir onde que é a portinha, onde que é o lugar, vai de um órgão no outro. E foi bastante burocrático até chegar lá. E daí rolou o processo ainda dentro. Daí lá eles montam uma banca dentro da universidade. Então o MEC seleciona, primeiro eu tenho que definir qual universidade que eu vou querer passar pela avaliação, né? Daí depois eles montam uma banca e todo esse processo você vai pagando também, né? Você vai pagando a montagem da banca, paga os professores que vão fazer parte. E daí com toda a parte documental validada, eles fazem a análise e, por incrível que pareça, na minha área de atuação lá no Paraguai, ela encaixou, nosso currículo aqui é muito bom aqui no IPG, que legal. Ela encaixou em 2 áreas de atuação lá, que seria a bioquímica, que seria uma das atuações que nós temos aqui, e a química, farmácia química, seria lá eles têm esse termo técnico de um farmacêutico químico, que ele responde tecnicamente como ele concorre com um engenheiro químico. Eu ia falar nessa questão da responsabilidade técnica. E aí eu tive que optar tal qual o caminho, daí eu optei pela química, porque é para a área industrial exclusivamente. Aí eles fazem a validação, faz todo o processo. Daí saiu em 2020. Eu iniciei em 2018, saiu em 2020. Puta, demorou um pouco. A validação. E aí você saiu com a formação, como você disse, química, ou engenheiro químico. É como se fosse farmacêutico químico. Químico. Então isso daí dá a autorização, como se fizer da engenharia lá, para você ser um responsável técnico, né? Dentro de uma operação que você tenha lá na área. Né? Chegou a mexer com isso, Pablo? Não? Não mexi porque nós vamos trabalhar com a equipe de lá mesmo, local. Então tem engenheiro lá. O técnico de lá. O técnico, o executivo, o executor da obra é engenheiro civil paraguaio. Aqui nesse caso é bom que já domina também o processo lá local. Né? E já domina o principal, o Guarani.
Porque você vai, por exemplo, em Assunção, não é tanto assim a questão do Guarani. Mas quando você começa a ir para o interior, sai da capital, o Guarani é língua mãe. É língua importantíssima. Então, assim, você ter um engenheiro que vai falar o Guarani também, isso vai te auxiliar bastante. Você não está falando Guarani ainda, Pablo? Eu tentei aprender, mas é muito difícil. Esse é brabo. Esse é brabo. Consigo falar algumas coisinhas, assim, entendo algumas coisinhas, mas, cara... Eu até peguei o nome do programa, porque eu ia falar para ele, do programa, não sei se você viu que tem o programa do como se fosse um similar ao Minha Casa Minha Vida lá no Paraguai. Ah, não vi. Pois é, quer ver? Deixa eu pegar aqui, Peguei. só para... Eu tive que pegar, porque eu tentei gravar na minha mente. O programa, você diz o nome em Guarani, isso? Do programa? Cara, você não consegue. Nem o nome. Nem o nome. Agora não. Aqui, ó. Chegou. Ó. Xerrogaporã. Xerrogaporã. Esse aqui é o nome do programa Minha Casa Minha Vida, traduzindo em Guarani. Cara, é o programa do governo, né? Ó, o Xerrogaporã, ele tem até a logozinha ali do programa. Então isso aqui é uma linha de incentivo para casas populares, né? A população que tem salários até... eu sei que é até 500 milhões ali de Guarani, o valor do imóvel tem que ter salário de 2 a 6 salários. Um programa similar, embrionário, agora do governo do Pina, né? Agora não é do Pina, como é que é o... do Penha, né? O presidente atual, que assumiu agora, e ele abriu esse programa. Então eu vejo com muito potencial, porque aqui, como eu falei, a gente constrói também, né? O Minha Casa Minha Vida. E porque já pensou com as tripopulares lá no Paraguai? Então tem muito mercado a ser explorado. Essa demanda, desde 2018 lá, quando eu comecei uma operação mais intensa lá, visitação, morei lá no período, eu via que sempre foi uma carência muito grande de residência. Imóvel caro. Imóvel caro. Para você comprar imóvel em dólar, tem que chegar os imóveis antigos, aí imóveis novos, inacessível, né? Linha de financiamento também muito acessível. Então eu vejo que um programa desse pode revolucionar o país. Assim como revolucionou o Brasil, claro, né? Aqui. É o acesso com um juro subsidiado pelo governo para a população. O Pablo falou assim, né, o momento, né, o Brasil teve momentos, né, na questão habitacional, e claro, em alguns nichos ainda tem, mas lá eles têm um momento particular interessante hoje, né? O país ele já está crescendo a quase 5% ao ano, então já é um belo cenário. PIB e inflação baixíssima. Você tem pleno crescimento e diminuição da questão do desemprego, então está melhorando porque as indústrias estão indo para lá e isso está ajudando muito. Mas eu citei inicialmente aqui, quero citar de novo, o PAN 2031, que vai ser em Assunção, mas eu acho que vai trazer um benefício muito grande para o Paraguai como um todo. Não só na parte de hotelaria, mas na parte de serviços, na parte de comércio, na parte de infraestrutura. E isso vai levar o Paraguai para um nível jamais visto, que jamais eles estiveram, e eu acho que eles estão no caminho certo estão se preparando para isso. Hoje eu estava vendo um discurso do presidente paraguaio falando sobre a saúde. Então, quando ele assumiu, ele se deparou com ambulância jogada, daí mostra os cenários, assim, tudo sucateado, e ele foi lá e já fez um investimento multimilionário em ambulâncias, e hospitais, e tudo isso. Então, ele está se preocupando com a infraestrutura básica da população, o bem-estar da população, e você vê, assim, a gente brinca que o Ratinho tem 85% de aprovação, o cara também. Todo mundo gosta do cara. E eu chego lá nas cidades e falo, o que você acha do teu presidente? Do nosso presidente? Pô, o cara é bom pra caramba, que não sei o quê. Então o cara, ele tá preocupado com a população, tá fazendo, né? Quer fazer o país crescer cada vez mais. E eu vejo que, assim, não adianta a gente chegar em 2031, deixa eu ir lá no Paraguai e ver, já tá feito. Já foi. Lógico. Então, o momento é agora. Momento é agora. Então eu quero ir pra lá, é agora, você vai colher os melhores. Quem chega antes, come a maior fatia do bolo. Claro. Outro gancho, pegando aqui da tua conversa, me lembrei,
é rota bioceânica, Outro que é um importantíssimo. desenvolvimento gigante, vai trazer bilhões ali, ou até para todo o empreendimento, né? Sim. Cruzando Chile, Bolívia, Argentina, Paraguai e Brasil, né? Todo. Então, já está iniciado. Esse empreendimento lá é... Na bem verdade, grande. eles estão concluindo uma ponte ali em Porto Murtinho até chegar na região do Paraguai. Tá. Vai cruzar toda a região do Chaco, que é a parte de cima do Paraguai, que é mais, Norte, vamos dizer assim, Isolado. isolado. Hoje é isolado. Tem 5% da população, Nossa. é 80% ou 90% do tamanho do Paraguai é o Chaco. Tá. Só tem 5% da população tá lá. Puta que O resto tá tudo pro sul. Aham. Então ela vai cruzar e vai ligar vai cruzar a Argentina. A Argentina acho que tá mais atrasado. É um pedacinho da Argentina, só dá uma beliscada na Bolívia, Tá. área pequena ali, mas passa também. E liga 2 portos no Chile. Então é o caminho que vai levar ali o Mato Grosso, enfim, pro É um Chile, corredor. corredor. E vai fazer O com que objetivo da China é o escoamento, Entendi. inclusive da safra. Logística essa. hoje Nossa, para sair Por lá. para ir para a China. as notícias que vai diminuir em 14 dias o tempo de viagem para chegar na China. Porra. E também não vai depender do canal do Panamá, que antes tinha que descer até Santos, subir Panamá e cruzar. E hoje não, vai cruzar no Chile e vai direto. Então tem... Parece que um porto já está pronto até, né? Eu vi que já tem imagens que um porto parece que já está pronto. Nem a estrada tem, Tá. mas a estrutura O de um dos porto portos já- já está pronto e a outra estão em obra. É impressionante a velocidade dos chineses lá. E é áreas para barracão, para comércio, para centros logísticos. Logística. E o pessoal tá Distribuição, acelerando isso aí. O meio do Paraguai, que é bem essa área que ele falou do Chaco, se você olhar no mapa lá, o presidente já se manifestou até sobre isso. Eles estão falando no maior hub da América Latina, vamos chamar assim, de distribuição, porque ela já é uma área central do continente, né? Tá. O Paraguai já está no meio. O que prejudicou o Paraguai a vida inteira, que não era não ter acesso ao mar, né, facilmente, com essa rota vai revolucionar nesse sentido. Então, o potencial de crescimento e desenvolvimento de barracões logísticos e tal, porque aqui vai fornecer toda a América. Do meio Paraguai tem quantas fronteiras aqui, né? Com todo mundo. Pois é. Então, a previsão é muito positiva nesse sentido para o norte do Paraguai, que não existe nada hoje. Tem mais isso aí. Mais isso ainda. Muito bom. Gente, vocês falam demais, pô. Aí, ó, estouramos o tempo aqui. Se deixar, nós ficamos Que bom, que bom, que bom. Puta, super rico. Gente, vamos, assim, 2 minutos, Pablo. Qual é a recomendação do Pablo? Embora você já tenha dado várias recomendações, né? Mas o cara, sobretudo assim, eu acho que a pessoa que está assistindo esse conteúdo, o cara, puta, deixa eu escutar esses 2 caras aí, porque eles já viveram. Eu quero pensar em Paraguai, né? O que você fala para esse cara, né? Pro empresário que hoje está fazendo o que vocês fizeram há 2, 3, 5 anos, né? Estudando o Paraguai e criando essa perspectiva, né? Qual é a perspectiva que o cara pode esperar do Paraguai? Eu recomendaria principalmente fazer os estudos que eu fiz no início, né? Se inteirar do Paraguai, entender o Paraguai, para não achar também que é um oba-oba ir para lá e vai dar tudo certo. Então, saber os números, principalmente. Segunda coisa que eu imagino é você estar com pessoas, com empresas ou com uma consultoria que vai te ajudar a chegar lá. Porque você desenha o teu projeto, você desenha a tua ideia, você sonha com aquilo, você se planeja. E aí, na hora de você dar o primeiro passo, se você já der o primeiro passo errado, que é a entrada no Paraguai, e depois todo o pessoal que vai trabalhar contigo ali vai estruturar a tua empresa ali dentro, se você fizer da forma equivocada, você vai ter problemas. Então, o segundo passo é você se estruturar inicialmente nesses quesitos iniciais aí de imigração, contabilidade, jurídico, e depois achar o terreno. Esses 6 pilares aí que eu citei da consultoria, que eu acho que é o principal. E aí, com isso, uma pessoa te auxiliando aonde colocar o teu negócio, o que fazer, é sucesso, porque tudo que você fizer hoje no Paraguai, você está com as portas abertas aí para um crescimento enorme e voltado para o dólar, né, que é o principal também. Muito bom. Gustavo, é isso aí? Eu só posso recomendar, então, uma consultoria boa como a do Pablo, né? Para seguir, porque realmente tem
tem que achar as pessoas corretas, tem que entrar da forma correta, né? Eu penso no país, em tudo, na vida da gente, né? Fazer da forma correta para evitar depois um desgaste desnecessário e até pensando na longevidade de um projeto desse, né? Tem que ser fazer da forma certa para você permanecer. Eu acho que tudo a longo prazo é sólido. Né? Tudo que a gente pensa, especulador, não vão para o Paraguai, especulador, né? Vão pessoas que realmente tenham uma ideia de verdade, um projeto legal, que você possa levar a riqueza para o país, ajudar a desenvolver o país. Sim. Porque eu acho que a visão de crescimento, cara, ela tem que ser contínua. Tem que ser mútuo. A gente tem que ir para lá para ajudar a desenvolver as pessoas que estão lá, são seres humanos. E essa é a visão principal, acho que eu tenho até no meu projeto, que é conseguir com que as pessoas também cresçam lá no país, Sim. poder gerar um emprego, que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, tenham uma vida... Porque hoje tem muito problema. Então, não adianta vender só, né, a maravilha do negócio, tem que pensar em ajudar a desenvolver socioeconômico. Essa verdade no ir lá, não só pensando na exploração da mão de obra ou de uma condição. Eu acho que é fundamental, porque com certeza vai ser muito bem recebido pelos órgãos públicos, a gente tem acesso fácil ao ministro da indústria, próprio presidente, os prefeitos, tudo muito acessível, e o país quer isso. Mas eu penso que pessoas bem intencionadas peguem uma consultoria boa do Pablo e procurem, porque é um país do futuro aí. O Paraguai tem muito para crescer ainda. Legal. Última pergunta, juro. Pensa em morar lá, Gustavo Pá? Eu penso em ter uma habitação. Eu penso em ter uma casa, porque como a gente tem outros negócios aqui, então, mas a princípio sim. Entendi. Temos vontade de morar. Legal. Eu penso da mesma forma, ter um local nosso lá, ser uma segunda casa, dizer assim. Mas como a gente tem negócio aqui no Brasil, também não dá para sair. A gente não está saindo do Brasil, nós estamos ampliando. E quem sabe futuramente ampliar mais ainda para outros locais. Mas ter essa segunda casa seria ideal. Se o Paraguai tem 2 moedas oficiais, vocês podem ter 2 casas oficiais também. Exatamente. É isso aí. Verdade. Moçada, obrigado pela gentileza de vocês no tempo de estarem conosco. Eu aprendi bastante. Eu falava nos bastidores aqui que eu estava curioso por essa conversa. E espero que você também tenha matado as curiosidades, né, e estudado, né? Eu acho que vocês repetiram essa palavra e a IBIX fala muito disso, né? Tem que estudar, tem que pisar na lama, tem que entender, tem que se envolver, é lei, né? É documento, é burocracia, é consultoria, é isso que a gente nesse tempo aqui trouxe para você de um modo mastigado e super didaticamente explicado por eles. Show de bola, gente, obrigado, valeu e até a próxima. Muito obrigado.